Bem, então hoje a gente vai estudar a parte de trabalho e energia. É importante verificar que trabalho e energia são dois conceitos muito difíceis, na verdade são muito abstratos. Na dificuldade do trabalho e energia é abstração, porque você vai ver que na verdade a definição é circular. Você não consegue definir bem energia, na verdade você não consegue definir energia, né? Energia está relacionada com esse conceito de trabalho e vice-versa. Em qualquer livro de física você vai encontrar que energia é a capacidade de realizar trabalho. E ficamos na mesma, né? A gente não definiu nem energia e nem trabalho. Bom, mas a gente, na verdade, tem a ideia de energia, né? Essa coisa de você entrar em movimento, né? Você diz que um corpo possui energia. Energia é um conceito muito antigo, né? Já tiveram muitas discussões a respeito de energia e, inclusive, confusões com outro conceito, com outra grandeza muito importante, que é o momento linear ou quantidade de movimento. Mas aí, essa quantidade de movimento, ou momento linear, é uma coisa que a gente vai ver aulas à frente. Agora a gente tem que definir, ou tentar definir trabalho e energia, né? Trabalho, na verdade, está relacionado, por isso que eu estou dizendo que é uma definição cíclica, né? Porque trabalho está relacionado a gasto de energia. Essa é coisa fundamental. Ou seja, quando nós dizemos que uma força realiza trabalho, significa que ao aplicar aquela força, uma certa quantidade de energia, né, está sendo transferida para o corpo ou transformada para que ele entre em movimento. Energia, vocês já devem ter até ouvido falar em energia cinética, potencial, que a gente vai falar aqui, mas claro, você tem energia em várias formas, né? Você tem energia elétrica, você tem a energia nuclear, você tem a energia térmica, que é calor, que vai ter uma aula disso também mais à frente. Então, energia eólica, que é a energia dos ventos, a energia mecânica, que a gente vai tratar aqui, e etc. Então, vamos inicialmente tentar definir trabalho, né? Então, qual é a situação? A situação é a seguinte, né? Então, você tem um corpo, imagina um corpo qualquer, né? Por exemplo, pode ser o próprio apagador, né? Vou pegar aqui uma base, que não se encontra base quando se quer, né? Mas vamos pegar aqui um livro qualquer. Vamos pegar um que eu não quero fazer propaganda de livro, mas vamos pegar aqui, vamos fazer propaganda. Então, olha só, a situação é um corpo apoiado numa superfície qualquer. A situação é a seguinte, ao aplicar uma força nesse corpo, esse corpo entra em movimento, né? Sofre um deslocamento. Ao sofrer esse deslocamento, significa que quando eu apliquei uma força, a ideia é que algo foi transferido para o corpo. Esse algo que a gente chama de energia, né? Esse algo foi transferido para o corpo, né? E consequentemente esse corpo possui esse algo que a gente chama de energia, e de certa maneira essa energia está sendo transformada em outras formas de energia, né? Que a gente vai ver, por exemplo, o próprio atrito, né, com a superfície gera calor. Então essa energia que ele está ganhando, né, a partir do momento que eu aplico essa força, está sendo transformada numa energia de movimento, que é o que a gente conhece como energia cinética, e ao mesmo tempo tem calor aqui, né, devido ao atrito. Então você tem energia térmica também. Mas por enquanto a gente vai ficar concentrado em dois tipos de energia basicamente, né? Energias geralmente ligadas a movimento. Então a situação é essa. Então nós temos um corpo, né, submetido à ação de uma força qualquer, né? Vamos supor, vamos botar essa força, uma força F, né? E vamos dizer que esse corpo sofre um deslocamento, né? Então ele sofre um deslocamento, né? Vamos chamar de D, vamos chamar de ΔS. Vamos chamar de ΔS. Significa que ao aplicar esta força, algo foi transferido para esse corpo. Esse algo é que a gente chama de trabalho. Mas como que a gente vai raciocinar em cima dessa grandeza nova trabalho? Então você tem uma força,
você tem o vetor deslocamento, ou seja, o que eu vou chamar de vetor D, que ele aponta para o sentido do deslocamento, né? E essa força F, ela faz um ângulo com esse vetor de deslocamento, que eu vou chamar de ângulo θ. Ou seja, o trabalho foi definido como a projeção dessa força sobre o vetor de deslocamento. Então, a projeção dessa força sobre o vetor de deslocamento, ou seja, levando em consideração esse ângulo que está sendo feito, é que foi definido como trabalho. Porque, nota, dependendo desse ângulo, o movimento, a aplicação da força é mais eficiente ou não. Então já vem com essa ideia de, dependendo do ângulo que eu der aqui, da força e o vetor de deslocamento, eu tenho uma eficiência de produzir movimento. Essa que é a grande questão, né? Então o trabalho é definido justamente como uma projeção dessa força. E matematicamente falando, projeção a gente usa, né, a seguinte notação para o trabalho realizado. Isso daqui, em algumas situações, dependendo do nível que você está, né, no ensino médio, geralmente isso não é falado, mas isso daqui é chamado de produto escalar, né? Então você tem que o trabalho é igual sempre ao produto escalar da força pelo vetor de deslocamento. Importante entender o seguinte, trabalho, né, pode ser usado tanto a letra tal, dessa forma aqui, com alguns livros é usado, como pode ser usado o W. O W justamente da palavra work, né? E de certa forma, quando você fala em trabalho, eu acho, isso é particularmente, para a língua portuguesa não tem muito sentido, né? A gente fica difícil entender o conceito de trabalho. A gente em alguns livros fala, trabalho está relacionado a esforço, né? Você faz um esforço físico, tudo bem, você pode entender assim. Mas na verdade, para a língua inglesa, fica mais direta a associação. Justamente porque esse termo trabalho foi cunhado na época da Revolução, ali na Revolução Industrial, né? Onde na verdade está relacionado à termodinâmica, que também a gente vai ver mais à frente, e consequentemente você tem máquinas em movimento, você tem máquinas funcionando, e em inglês, né, alguma coisa que está funcionando, uma máquina funcionando working, né? Você usa esse termo working, it's working, is it working, você está funcionando, né? E então isso tem uma associação mais direta para a língua inglesa. Para a língua portuguesa eu acho meio complicado, então a gente só fala de trabalho, você trabalha, então consequentemente você tem um esforço físico e consequentemente nesse esforço está havendo uma transformação ou um gasto de energia, tá? Mas tudo bem, a ideia é o seguinte, eu vou usar o W, né, do próprio work, mas é trabalho que pode ser encontrado em alguns livros também, a letra tal. Então você tem trabalho como produto escalar da força pelo deslocamento, vetor de deslocamento. E o produto escalar, né, é sempre calculado da seguinte maneira: a intensidade da força, do vetor força, vezes a intensidade do vetor de deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre eles, né? Então, com essa expressão, a intensidade do vetor força vezes a intensidade do vetor de deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Se você chama a intensidade do vetor força de F e a intensidade do vetor de deslocamento de ΔS, você tem uma expressão que é muito usada no ensino médio, né? Força vezes distância vezes cosseno do ângulo. Então você tem aí a expressão mais utilizada, né, para trabalho de uma força. Trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Beleza, agora em cima dessa expressão aqui, você tem algumas situações, né, que a gente pode analisar. Bom, então vamos ver aqui as situações que a gente vai analisar. Bom, você tem casos, na verdade. Deixa eu ver se aqui ainda está dentro do limite do quadro. Beleza, está dentro. Então, como que a gente pode entender isso aqui? Vamos pegar um caso. Primeiro caso. Primeiro caso, vamos pôr o caso para θ igual a zero, né? O que seria θ igual a zero? Vocês vão ver que é essa situação que mais aparece, né?
θ igual a zero, se você observar, ó, esse ângulo aqui ele vai crescendo, né? Aqui. Quanto mais eu vou subindo o vetor força aqui, inclinando, esse ângulo vai aumentando. Se eu colocar ele na direção do vetor de deslocamento, e no sentido do vetor de deslocamento, sentido de direção, que ângulo vai ser esse? Zero. Né? Porque se eu for inclinando F, o ângulo vai aumentando. Ou seja, aqui o ângulo é zero. Então, θ igual a 0 grau. Né? θ igual a 0 grau, vamos lá. Se você for usar a equação de trabalho, você vai ter que trabalho é igual a força, né, vezes distância, vezes cosseno de zero. Né? Quanto dá cosseno de zero? Cosseno de zero, 1. Então, consequentemente, você tem que trabalho é igual a força vezes deslocamento. Ou seja, é uma expressão muito utilizada, principalmente em muitos problemas, né? Então, você tem aí a força sendo horizontal, né, na direção do movimento. Então, consequentemente, a fórmula se reduz. Ela fica até mais simples de resolver. E nota que o valor do trabalho, a gente vai encontrar que o trabalho tem valores positivos e negativos, né, dependendo da situação. Né? E, mais uma vez, isso vai estar ligado justamente à energia. Então, você vê que o tempo todo o trabalho está conectado ao conceito de energia. Então, nota, aqui nesse caso, você tem um trabalho positivo. Logo, esse tipo de trabalho nós chamamos de trabalho motor. Então, quando o trabalho é maior que zero, né, nós dizemos que a força está realizando o trabalho motor. Nota uma coisa, né? Eu estou sendo bem enfático nisso. O que realiza o trabalho é a força é que realiza o trabalho. Ou seja, no momento da aplicação da força, algo é transferido ao corpo, que é a questão da energia que depois a gente vai ver. Bom, beleza. Então, trabalho maior que zero, trabalho motor, na verdade, a ideia ou seja, essa força está tendo uma eficiência, né? Está tendo um melhor, vamos dizer assim, uma melhor eficiência para provocar o movimento. Tá, entre aspas, ajudando o movimento, né? Beleza. Então, vamos lá. Primeira situação foi θ igual a 0 grau. Vamos começar a subir isso daqui, né? Aumentar esse ângulo. Então, agora eu vou pegar uma situação em que a força faça 90 graus, né? Seja perpendicular ao vetor de deslocamento. Então, o que vai acontecer? Que é o segundo caso. Segundo caso, então, θ é igual a 90 graus. Né? Então, nota, se θ é igual a 90 graus, vamos usar novamente a equação. Né? Então, trabalho é igual a força, deslocamento, cosseno de 90. E a gente sabe que cosseno de 90 é zero. Então, isso daqui vai zerar, né? E, consequentemente, trabalho zero. Ou seja, uma força que seja perpendicular, fazendo um ângulo de 90 graus, com a direção do movimento, ela não realiza trabalho. Ela não ajuda, nem dificulta o movimento. Né? Casos que a gente vai ver, por exemplo, a força normal, ela é sempre perpendicular à direção do movimento. Então ela vai realizar um trabalho nulo. Né? Nesse caso, nós dizemos que o trabalho é nulo. Trabalho nulo. Beleza. Então, já temos duas situações. No momento em que a força tem direção em sentido do vetor de deslocamento, né? Logo o ângulo é zero, simplesmente trabalha força vezes deslocamento. Se eu vou aumentando esse ângulo, fazendo um ângulo de 90 graus, consequentemente, essa força não ajuda nem atrapalha o movimento, consequentemente o trabalho é nulo. Agora vamos lá, vamos aumentar mais esse ângulo, né? Aqui é 90, ó, eu vou começar a inclinar mais ele, até ele chegar a ficar, a força ser oposta ao vetor de deslocamento. Nota, uma força em sentido oposto ao movimento. Então, já começa aí a ter ideia, força oposta ao movimento, então está atrapalhando o movimento, né? Por aí. Bom, então, rapidinho, só para apagar aqui, né? E como nós estamos numa edição, fazendo edição é muito simples. Então, vou apagar e depois para o terceiro caso aqui. Voltamos? Então, vamos lá. Então, estamos no terceiro caso. Então, o terceiro caso seria o caso em que o ângulo θ é 180 graus, né? Então seria aquilo aqui assim, ó.
Ou seja, o movimento está indo aqui para a direita, né? Você tem um vetor de deslocamento. E a força, eu inclinei, fui inclinando ela, né? Ela estava aqui, fui inclinando, até que o ângulo, você observa, entre a força e o vetor de deslocamento, ó, 180 graus. Π, né? Então, vamos lá. Nossa expressão aqui está o trabalho. Cosseno de 180 graus. Se você lembrar, cosseno de 180 graus menos 1. Então isso daqui é menos 1, logo isso daqui vai ser trabalho igual a menos força vezes distância. Então você tem aí um trabalho negativo. Pensa, já era de se esperar, né? Por quê? Porque a força oposta ao movimento, de certa forma, você tem a ideia de que está atrapalhando o movimento, né? Está resistindo ao movimento. Por isso, esse tipo de trabalho, ou seja, o trabalho negativo, é chamado de trabalho resistente. Então, um trabalho menor que zero é um trabalho resistente. Ou seja, toda a força que vai se opor ao movimento vai realizar um trabalho negativo, um trabalho resistente. Para você já pensar um pouco, a força de atrito, né, seja cinética ou estática, não importa. A força de atrito é sempre oposta ao movimento. Consequentemente, ela sempre vai realizar um trabalho resistente. Então, toda vez que você for calcular o trabalho da força de atrito, sempre vai ser negativo. Justamente porque ela sempre faz 180 graus com vetor de deslocamento. Ok? Beleza. Então, nós temos os três casos aí. Então, força paralela na mesma direção do vetor de deslocamento, trabalho motor, trabalho positivo. Força perpendicular, né? Por exemplo, a força normal, ó, o vetor de deslocamento está aqui, né? A força normal, ó, ela é sempre perpendicular, né? Faz 90 graus com o vetor de deslocamento. Então, sempre o trabalho da força normal sempre vai ser zero. Sempre. Porque a força normal, ela, por definição, já é perpendicular à superfície, e consequentemente à direção do movimento. Tá? E o trabalho das forças de atrito também, sendo negativo, sendo oposto, você vai ter sempre um trabalho resistente. Beleza.